Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor Tupã e eu estou aqui de novo para te ensinar o que é essencial para a sua prova. Na aula passada a gente começou a falar sobre as potências, aqui a gente vai continuar, só que a gente vai falar de um caso específico, que é a potência de 10. Esse caso específico ele é muito bom porque ele aparece muito em prova, ele vem junto com as notações científicas que eu vou explicar para vocês logo a seguir. O que acontece? A primeira coisa, a potência de base 10 quer dizer que eu tenho uma base 10, o número que se repete é o 10. E isso é muito fácil da gente fazer. Quando eu pego aqui, 10 elevado a n, e este número é um número positivo, eu tenho uma regra. 1 seguido de n zeros. Pronto. O que é isso? 1 seguido de n zeros? A resposta é 1. Qual é o valor do n aqui? 5. Então, quantos zeros eu vou ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Não preciso fazer conta. Cheguei e encontrei o resultado. Olha mais um exemplo. Quantos zeros eu vou ter? É claro que você respondeu aí 3, né? Bacana demais. Pronto. Isso quando meu expoente ele é o quê? Positivo. O que pode acontecer é eu chegar em um caso em que o meu expoente é negativo. E aí o que vai mudar? Eu vou continuar com o número 1. Só que agora, em vez de n zeros, eu vou ter n casas decimais. O que é isso? O número 1 está aqui. Eu vou ter 4 casas decimais, ou seja, 1, 2, 3, 4. Olha só, 4 zeros. Só que vai ficar 1, 0, 0, 0. 4 casas decimais. Beleza? Aqui de novo, 10 elevado a menos 2. Eu vou ter o número 1, só que eu vou precisar ter 2 zeros também. Ou seja, 2 casas decimais. 2 casas depois da vírgula e aqui 4 casas depois da vírgula. Tudo bem? Bom, pessoal, continuando essa parte da potência de 10, a gente vai entrar no que a gente chama de notação científica, uma coisa muito importante para a sua prova. Então presta atenção. Essa notação científica, ela é utilizada para representar números muito grandes ou muito pequenos, usando uma potência de 10. Então eu vou pegar o meu número e transformar ele em uma potência de 10 e ele vai ficar de uma maneira mais fácil de ser representado. A ideia aqui é que eu tenho um valor A vezes 10 elevado a um expoente B. O que a gente tem que pensar é que esse valor A, ele tem que sempre estar entre 1 e 9. Beleza. Vai fazer mais sentido quando a gente chegar nos exemplos. Então, olha só. Para eu escrever uma notação científica, eu preciso fazer o quê? Eu vou deslocar a vírgula, certo? A vírgula do número, até chegar em um número entre 1 e 9. Esse número entre 1 e 9 vai ser o nosso A, Este A aqui, Este A aqui. Agora, o B será igual ao número de casas, vou colocar aqui que eu esqueci, o B será o número de casas que você deslocou. Então eu desloquei lá para chegar até o A. 5 casas, o meu B é 5. Desloquei 4 casas, o meu B é 4. A ideia aqui também é o seguinte, se eu precisar deslocar para a esquerda, o meu B vai ficar positivo. Se eu precisar deslocar para a direita, o meu B fica negativo. Então aqui eu tenho um resumão de tudo que a gente precisa aí para conseguir transformar em notação científica. Nos exemplos, vai fazer mais sentido. Olha só, exemplos. 50 mil. Eu vou andar, 1, 2, 3, 4 casas. Cheguei aqui, é um número entre 1 e 9, não é? 5 não é um número entre 1 e 9? Sim. Então vai ficar assim, 5 vezes 10. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4. Andei para a esquerda? Sim. Então o meu B é positivo. Então 10 elevado a 4. Já olha aqui agora. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para chegar em um número entre 1 e 9, que vai ser o número 3. Então 3 vai ser o nosso A. E aí aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Então 10 elevado a quanto? Elevado a 5. Só que repara, eu andei para a direita. Se eu andei para a direita, o meu número fica negativo, certo? Porque ele é um número menor, um número negativo. Olha aqui de novo. Nesse caso, eu tenho que andar com a vírgula aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Só quando ela chega aqui que vira um número entre 1 e 9. Como que vai ficar a minha anotação? Vai ficar assim, 1,353, certo? Eu tenho que representar eles, vezes 10 elevado a quanto? Vou ver quantas casas eu andei. 1, 2, 3, 4, 5. Então, elevado a 5. Positivo? Positivo porque eu andei com a vírgula para a esquerda. Já aqui, eu vou andar com a vírgula para a direita. 1, 2, 3, 4. Opa, mentira. Vou andar só até aqui, Até aqui, 1, 2 casas. Por quê? Porque 1,2
2, 3, 4 já está entre 1 e 9. E aí eu coloco vezes 10 elevado a quanto? A 2. Por quê? Porque eu andei só 2 casas. Só que eu andei para a direita, então meu 2 fica negativo. Então a ideia é que você consiga pegar essa parte e praticar bastante exercício para você conseguir fazer essas transformações. Tudo bem? Bom, então agora que você entendeu o que é a notação científica, a gente vai fazer algumas operações com elas. A ideia inicial aqui é a adição e subtração. O que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos conservar a potência de 10 e adicionar ou subtrair os números que antecedem essa potência. Tem que lembrar aqui de uma coisa, as potências têm que estar com o mesmo expoente. Vamos lá, vamos ver, ó. 9 vezes 10 a 7 menos 3 vezes 10 a 7. Eu simplesmente vou conservar a potência de 10, ó, 10 a 7, e vou subtrair os valores. Vou subtrair 9 menos 3. Pronto, vai ficar assim. 9 menos 3 vai dar quanto? Vai dar 6. Então a resposta aqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 7. Pronto, fiz uma subtração. Ah, professor, mas e no caso que não for o mesmo expoente? Se não for o mesmo expoente, você vai ter que transformar para o mesmo expoente. Bom, pessoal, trouxe aqui para a tela para poder te explicar como que você faria essa transformação no caso em que os expoentes são diferentes. Veja bem, aqui eu tenho 9 vezes 10 a 5 mais 3 vezes 10 a 4. Eu preciso fazer uma transformação ou no 9 vezes 10 a 5 ou no 3 vezes 10 a 4. Olha como que eu posso fazer. Eu vou pegar esse 9 e vou transformar ele em 90. Por que 90? Eu vou andar uma casa com a vírgula para a direita. E aí vocês viram que quando eu ando uma casa com a vírgula para a direita, eu reduzo um número no expoente. Então eu aumentei um zero e aqui vai ficar menos 1, ficou 4. Mais 3 vezes 10 elevado a 4. Simples assim. Beleza? E aí agora é só eu fazer essa soma. Quando eu somo aqui, ó, eu vou somar. Vai ficar 90 mais 3. Então a soma vai dar 93 vezes, né? 93 vezes 10 a 4. Pronto. Sem problema nenhum. A diferença aqui agora é que, nesse caso, não está em notação científica. E o que eu posso fazer para transformar isso para uma notação científica? Eu vou voltar uma casa. Certo? Eu vou andar com a vírgula do 93 uma casa para a esquerda, escrevendo assim, ó, 9,3. Porque aí está em notação científica, está entre 1 e 9, né? Que é o que a gente tem que deixar. Então, vezes 10 elevado a 4. Agora, como eu andei para a esquerda, aqui vai ficar 10 elevado a 5. Tudo bem? Então, assim, está em notação científica. Beleza? Então, vamos lá. Agora você já sabe a adição e a subtração. Eu vou te ensinar também a multiplicação. Também é muito tranquilo, veja bem. Multiplicamos os números que antecedem as potências e multiplicamos as potências de 10, usando a propriedade do produto de potências de mesma base. Como que vai ficar isso? Quem são os números que antecedem as potências de 10? 9 e o 3. Então eu simplesmente vou multiplicar esses dois, ó. Vou deixar aqui, ó, 9 vezes 3. Multipliquei os números que antecedem a potência. E aí o que eu vou fazer? Vou multiplicar as potências também, ó. Vou multiplicar aqui, ó, potência. Vai ficar assim, ó, vezes 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a 4. Aqui, 9 vezes 3 é simples. 9 vezes 3 é 27. Beleza? Aqui, potência de mesma base. A gente aprendeu as regrinhas lá atrás. Conserva a base, soma os expoentes. Então isso aqui, ó, vai dar 10 elevado a 7 mais 4. 7 mais 4 aí no caso é 11. Então ficou 27 vezes 10 elevado a 11. Isso é uma multiplicação de notação científica. Beleza? Bom, então eu já te mostrei as outras operações que a gente consegue fazer. Tá faltando só eu te mostrar como que eu faço uma divisão. E nesse caso, a gente vai seguir a mesma regra da multiplicação, ó. Eu vou dividir os números que antecedem as potências e eu vou dividir as potências de 10. Usando o quê? Usando a propriedade da divisão de potências de mesma base. Como que vai funcionar isso? Vou pegar aqui, ó, o 2 e vou dividir por 4. Vou pegar aqui o 10 e vou dividir pelo 10. Claro, com as potências diferentes. Então eu vou ter aqui, ó, 2 dividido por 4 vai ser uma parte dela. A outra vai ser 10, certo? Elevado a 7, ok? Dividido por 10 elevado a 3. Então eu só troquei aí as divisões. 2 dividido por 4 vai dar 0,5, ok?
vezes essa subtração. 7 menos 3 dá 4. Então, vezes 10 elevado a 4. Ok? Esse seria o número. O único probleminha aqui é o seguinte, que esse número entre 0 e 0,5, ele não está entre 1 e 9. Se eu quiser transformar isso aqui para uma notação científica, eu vou ter que fazer uma breve alteração, que é o quê? Andar uma casa com a vírgula. Então eu vou tirar a vírgula daqui e vou colocar ela no 5. Andei uma casa. Quando eu ando uma casa, o que eu faço com o meu expoente do 4? Ele aumenta ou diminui? No caso, eu andei para a direita, então ele diminui. Então aqui, 10 elevado a 3. E esse aqui seria o nosso resultado em notação científica. Beleza? Bom, pessoal, terminamos aqui mais uma aula e junto com essa aula a gente terminou o nosso volume 1, que é o volume de números. Agora, na próxima aula você vai ter o volume 2. Volume 2 a gente vai falar sobre razão e proporção. Razão e proporção é o assunto que mais é cobrado na prova do Enem e você não vai poder perder. Então, se você gostou do vídeo, clica aí, dá um like no gostei, compartilha para os amigos e não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as outras notificações. Muito obrigado e até a próxima!